Já que a gente está falando também dessa questão de espiritualidade, de sabedoria, tem uma pergunta que veio da comunidade, né? Da comunidade da qual a gente faz parte, comunidade batista. E a pergunta é o seguinte: como a fé pode ajudar na saúde emocional? Tem como conciliar é, alma, espírito? Como que faz o processo de integração das duas? É que interessante, né? Olha só, a fé é uma convicção e certeza. Olha que a fé é convicção e certeza. Se a gente olhar Jesus Cristo, ele não dizia, eu curei você. Não tem isso. A sua fé É. te salvou. É isso. Ele não disse, eu curei você. A sua fé te curou. A sua fé te salvou. Então, o que que ele faz? Ele dialoga com alguém doente, com a alma, e ativa nela aquilo que ela já tem. A fé é isso. Fé é ativador de positividade de um homem negativo. Ah, entendi. Aí a gente pode ir um pouquinho mais É longe. como ele é do reino, vamos colocar, tá energizado pro bem, né? Ele tem contato com a pessoa, ao invés da pessoa contaminar ele com mal, ele que Claro, porque influencia. veja bem, onde é que o homem se Incrível. tornou negativo? Aí nós vamos pegar a base, que dá a base cristã. Está lá no Gênesis. Quando o homem desvincula da positividade de Deus, que é do Espírito Santo, ele passou a movimentar pela alma e pelo negativo. Porque ele está morto. Não é isso que está lá no texto? Morreu. Então é a mesma coisa a gente apagar essa lâmpada aqui agora. Morrendo, morrerás. Ele morreu, então ele se tornou negativo, foi para a escuridão, não tem luz. Aí vem Jesus Cristo e fala, eu sou a luz. Eu sou o fio positivo que vai ligar você de novo. Tá? Você está doente, com células tristes, eu tenho células alegres. Agora, eu ativo você. Então, logo, veja bem, a fé, ela está formada de crenças. Se você conviver com pessoas negativas o tempo inteiro, você vai desenvolver mais de 50 enfermidades no seu corpo. Só para você ter uma ideia. Isso é químico. Tá? Se você vê... Mas isso desenvolve espontâneo? Leva um tempo? Como? Não, isso é muito rápido. Porque o teu cérebro vai criar sinapses. Você viu um jornal, por exemplo, eu até falava disso, né? O pessoal do jornal não vai ficar bravo comigo, mas tinha um jornal que ele era vendido por 50 centavos e na capa tinha um atleta de futebol, uma mulher nua e um homem degolado. Não vou falar o nome do jornal aqui, porque... Né, as três coisas que o brasileiro mais gosta. Você tá entendendo? Tragédia, futebol e nudismo. E eu sempre falava, gente, esse é o jornal mais caro do planeta, custa 50 centavos. Por que ele era caro? Não era por causa dos 50 centavos. Se você ler aquele jornal todo dia, você vai começar a desenvolver ansiedade, pânico, vai ficar depressivo, você já vai sair na rua com medo de alguém te matar. E aí você ainda lê o jornal e depois vê uma redação mal escrita. Não, aí você ainda vai, liga a televisão, tem um jornalista que está falando do mesmo crime 1 hora. O mesmo crime. E aí o teu cérebro começa a entender que é o seguinte, todo mundo é criminoso. Ele só ouviu isso. Olha, eu vou até dar uma dica aqui, viu? Você sabia que tem um pessoal que vende material de segurança? E como é que eles fazem para chegar no seu bairro? Eles entram na... Os caras vão ficar bravos comigo aqui. Mas inclusive pode até patrocinar a gente, que a gente ajuda aqui. Eles entram lá hoje, com essa questão integrada com a polícia, e descobriu que teve um assalto no bairro tal. E aquilo a polícia foi. Então, o que fez com aquelas pessoas? Ativou a memória de alerta delas. Pode ver, no dia seguinte já tem uma turma vendendo lá câmera de segurança, programa de segurança. Se roubar a carro, serpentina, a turma do seguro, você tá entendendo? E aí as pessoas estão vulneráveis para se proteger. Que ativou isso nela. Então, por isso que às vezes nós somos nós somos seres complexos, mas porém fomos criados para poder viver bem, tá? Para viver bem. E se o nosso cérebro ele é formado de sinapse, nós temos que fazer o quê? Conexão de boa sinapse. Eu vou conviver com pessoas do bem, vou andar com pessoas do bem. Por exemplo, você que é do ramo de negócio, quer ganhar mais dinheiro? Quer vender? Frequenta restaurantes onde as músicas são baixinhas e as pessoas estão conversando na mesa no mesmo tom, tá?
E ali você está, olha só, na alimentação, você está produzindo o quê? Vou até anotar isso daqui, porque e você vai levar agora, pro business. Agora aí você está assim, não, eu quero ganhar dinheiro, mas você frequenta o mesmo boteco, o mesmo bar e o mesmo... Caramba, não funciona. Você não tem uma atividade cerebral de negócio, tá? Você não tem uma... então, e a fé, ela está ligada a isso. Por isso que quando Cristo coloca a tua fé te salvou. Porque todo mundo tem fé. Só que muita gente está com a fé negativada. Ela está negativada. Podemos até usar. A fé das pessoas está igualzinho o crédito de alguém. Quando chega lá. Tá no vermelho. Tá no vermelho. O irmão tá no vermelho. A fé tá emocionalmente. Espiritualmente está tudo lá. Aí imagina essa pessoa vai agora buscar a cura da fé, que ela está vermelha, ele vai precisar do quê? Que essa fé seja ativada pela luz. Agora imagina você indo num culto religioso, onde Jesus não é apresentado nenhuma vez. Só ele pode fazer isso. Sinceramente, eu confesso para vocês, eu tenho culto religioso que em 10 minutos eu vou embora para casa. Por os primeiros 10 minutos já vai dizer o que vai acontecer naquelas 2 horas. Melhor ver detioso do que ficar lá. É muito melhor ir para lá ver detioso, ver Jesus caminhando. Porque você chega lá e começa a falar. Aí a pessoa começa a falar de medo, de diabo, de coisa ruim. E eu não vim aqui para isso, não. Isso aqui já está dentro de mim. Aí. As pessoas já estão negativas, né? Já estão negativas. Não vem mais negatividade. Não vem mais negatividade. E aí você pode ver que tem. É uma coisa aqui teológica, tá? Se a pessoa começar uma pregação no Velho Testamento, ficar no Velho Testamento, ele pregou para os judeus, não pregou para você não, tá? Pregou para você não. Somos a nova aliança. Nós somos Cristo. Né? Eu quero saber como Cristo pensa, eu quero saber como Cristo age, eu quero saber como Cristo conversa, como é que ele dialoga. Tá? Mas se ele começou lá, todo o Velho Testamento é escrito para o povo judeu. Tá? Ele serve para nós como material histórico de acontecimentos. Porque o que serve para a nossa fé, para acender a nossa fé, ela sair do vermelho, só tem um único nome. Jesus Cristo. Que inclusive até o profeta Isaías, quando ele faz essa declaração, ele fala, é aquele que virá, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Então, peraí, eu preciso saber de outras coisas? Inclusive uma coisa que eu aprendi na época quando eu fazia seminário lá na igreja, a gente tinha um seminário, né? E nesse seminário a gente, na aula de homilética, né, que é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso, tudo, a gente aprendia isso. Se a gente está falando da Bíblia, se a gente começar no Antigo Testamento, como o Antigo Testamento aponta, é sombra da substância que se manifesta no Novo, que é o Cristo, né? Sim. Então, se eu começo no Antigo Testamento, eu tenho que terminar em Cristo. Não tem porque jeito. Tudo aponta para ele, a substância. E se a gente fica na sombra, a gente vai continuar na sombra. A gente tem que terminar em Cristo. Isso é muito interessante. E Cristo é o único ativador do homem. Por isso que, portanto, Atos capítulo 1, verso 8, ele ressuscita, conversa com os discípulos e diz, olha, e vocês vão receber o dínamo, ou dunamis, ou o poder do Espírito, ou a mim mesmo, para que vocês se tornam minhas testemunhas, tanto aqui, Judéia e Jerusalém. Então, se eu não tiver essa força ativa dentro de mim, esse poder ativo que é o próprio Deus, eu vou continuar apagado do mesmo jeito. Por isso que, às vezes, a pessoa, vamos imaginar que, imagina não, isso é muito cheio. Abrir uma igreja, você não depende do Espírito Santo. Não depende do Espírito Santo, não. Para pregar, você não depende do Espírito Santo. Para fazer um monte de coisa, você não depende do Espírito Santo. Não precisa dele para nada. Você mesmo pode fazer. E olha, e você vai atrair um monte de gente assim, tá? E você vai encher. Só que está na força do braço. Você está na força do braço. Só que, porém, sem o Espírito Santo, você não conhece a vida e não tem vida. É apagado do mesmo jeito.